Ó, tudo que nós estiver falando agora vai estar gravado, tá? E eu vou mandar depois para vocês lá no Google Classroom, tá? Eu vou reiniciar aqui para quem não pegou ou para quem tá com problema de áudio, tá? Então, a civilização de Caral se localizava na América Central, é a mais antiga civilização da América, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, é a civilização mais antiga em relação à organização e hierarquização, tá? Ocupou a área do Peru, o Vale do Suepe, é uma área muito linda, muito bonita, é onde se tem a Cordilheira dos Andes, tá? Durou mais de 1.000 anos, existia em torno de 20 cidades, tá? E a cidade que se destacou foi Caral. Foi no desenvolvimento da engenharia, com construção de moradias, templos, obras hidráulicas, a astronomia, com a construção de um calendário de aproximadamente 365 dias, a agricultura, né, o cultivo do milho, o comércio e a produção têxtil à base de lã e algodão, tá? O legado Caral. O legado Caral, Érica, você conseguiu entender? Sim. O legado Caral é aquilo que eles fizeram e são obras importantes, feitos importantes que permaneceu para civilizações mais recentes, tá? Então, foi o Quichua, né, que é o idioma falado por eles, que era primitivo, não é primitivo no sentido de ser o primeiro idioma, que depois foi sendo aperfeiçoado e que hoje é falado ainda no Peru, na Bolívia, no Equador, e que era falado pelo Império Inca, tá? O Quipó era, então, um instrumento que eram várias cordas com cores e tamanhos diferentes, que era uma forma de registro para registrar a produção, para registrar anotações, enfim, tinha que ter uma pessoa que entendesse desse padrão de nós e tamanho para interpretar. E os geoglifos, que são os desenhos no solo, que são desenhos que são vistos só do alto, né, vistos através de imagens aéreas, e que não se sabe até hoje por que eles fizeram esses desenhos. Então, pode ser como uma atividade, pode ser como uma competição, pode ser como um adorno, enfim, a gente não sabe, tá? E ela só é vista do alto. Será que eles conseguiam? Eles tinham um avião para ir no alto e mais ou menos imaginar, desenhar, fazer o traçado do desenho deles? Não, né? Não. Então, isso prova que eles eram bons matemáticos. Todos esses desenhos, que são muito grandes, gente, que depois vocês vão olhar na internet, eram feitos com base em cálculos. Então, eles eram bons em matemáticas, tá? Não se sabe como que se deu o fim dessa civilização, tá? A hipótese é que deu uma grande crise climática, uma mudança climática, que faltou alimentos e eles tiveram que migrar e ir para outros lugares, tá? Essa é a civilização Caral. Alguma dúvida sobre ela? Entenderam? Não. Entenderam? Sim. Entendi. Tá. Então, vamos para a civilização Inca. A civilização Inca, vocês vão acompanhar no livro, lá na página 8. Olhem o mapinha na página 9, tá? Se localiza, então, também na região do Peru. Era maior que Caral, tá? Se formou na Cordilheira dos Andes. Observem que Caral, ele era menor em extensão territorial, tá? Era mais largo e menor. Agora, essa civilização, ela é bem mais extensa, ela ocupa uma grande faixa litorânea ali do Oceano Pacífico, a Cordilheira dos Andes ali. Então, ela era maior em população, tá? Oi? Fala, Yasmin. Não, nada. Foi sem querer. Tá. Então, se formou um vasto império na Cordilheira dos Andes, como vocês estão vendo a imagem ali na página 9. A partir do século XIII, ocuparam uma área próxima ao Império Ximú,
que era um império que tinha um grande desenvolvimento em agricultura e engenharia, que fazia canais e aquedutos. O que é aquedutos? É como se fosse pontes, só que menor, né? E nessas canaletas corriam a água. Então, em vez de hoje a água corre no subsolo, né? Em canos, para chegar até a nossa casa, certo? Esses aquedutos era para a água transpor as dificuldades no relevo. Então, era feito acima do relevo um canal e a água ia correndo pela gravidade, tá? E os incas, então, eles eram subordinados aos chimus. Só que como eles eram hábeis, como eles se destacaram militarmente, eles conquistaram esse território e dominaram os chimus, tá? E se sobressaíram, então dominaram esse império e formaram, então, a civilização inca. A capital era Cusco, que na língua deles quer dizer umbigo do mundo, tá? Esse império, então, chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes. Hoje, para nós, 1 milhão pode ser pouco, mas naquela época, para a forma como eles viviam, era muitas pessoas, tá? Isso, nós estamos falando de que época? Do século XII ao século XVII, tá? Então, era uma concentração muito grande, tá? E essa localização desse 1 milhão de pessoas, ele ia do Chile até o Equador, tá? Então, era muito extensa essa área ali. Era um grupo sem mobilidade social. O que quer dizer isso? Tinha camada social, onde os que estavam mais acima tinham mais privilégios, os que estavam na base da pirâmide social eram os que não tinham privilégios, certo? Então, se você nascesse numa camada social inferior, você não conseguia ascender, subir para uma camada superior. Então, não tinha mobilidade social. Quem comandava essa sociedade era o imperador, que recebia o título de Sapa Inca, tá? Por causa da religiosidade deles, tá? Esse Sapa Inca, ele não administrava sozinho, ele era auxiliado por sacerdotes, militares e altos funcionários, tá? Na base da pirâmide estavam as pequenas comunidades, que eram chamadas de Ailu, que eram lideradas pelo Curaca, que eram essas aldeias que produziam os alimentos para toda a comunidade, para todo o império, e além disso pagavam tributos. E além de pagarem tributos, também pagavam a servidão coletiva. O que era essa servidão coletiva? Em alguns períodos do ano, o imperador chamava a população, convocava a população para ela fazer obras públicas, tá? Então, essa era a servidão coletiva. Esse império era rico em agricultura, produzia batata, milho, pipoca, tá? Domesticava animais. Os animais que se destacavam eram a alpaca e a lhama, que também era utilizado os seus pelos, a lã, no caso, a lã, para produção de tecido, de roupa, tá? Dominavam a ourivesaria e a metalurgia, então lidavam com ouro, produziam objetos em ouro, objetos em ferro, tá? Tinha uma cultura militarista, como eu já falei anteriormente, né, que conquistaram o Império Shimua. Eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, com destaque para o deus Sol, que o Sapa Inca era considerado o filho desse deus Sol, tá? Então, por isso a sociedade era comandada pelo imperador Sapa Inca, por causa da religiosidade. Que o Sapa Inca, então, na realidade, era considerado um filho do principal deus que eles adoravam, tá? E tinham grandes habilidades arquitetônicas e na engenharia. Aqui nós temos, então, a imagem na página 10 sobre a pirâmide social, então, que não tinha mobilidade, tá? Aqui nós temos a cidade, na página 11, nós temos a cidade inca de Machu Picchu, que é uma cidade turística, tá? Como uma das 7 maravilhas modernas. E vocês leram a página 8 sobre Stonehenge?
que era uma civilização que prosperava na América do Sul na mesma época da cidade de Caral. E ela se destaca por esse misterioso monumento aqui, ó, megalítico, tá? Que é localizado no Reino Unido. Então, assim, ó, seguido em algumas imagens históricas, vocês vão ver sobre essa imagem, que até hoje não se sabe como que eles conseguiram organizar essas pedras, como que eles conseguiram transportar até esse local, tá? Não sabe, então, por que eles construíram, como que eles... O objetivo dessa construção, tá? Ok, até aqui, galera? Alguma dúvida? Eu acho que não, mas talvez eu tenha dúvida na hora de fazer. Fazer os exercícios? Vamos ver os exercícios que a prof pediu. Então, hoje... Eu já coloquei lá no grupo, em função do temporal que teve, as atividades de hoje vocês podem me entregar até sexta, tá? Vocês têm como atividades para fazer a página 7 e a página 12, certo? Página 7. Explique a importância da civilização Caral para o estudo da história da América. Então, primeira coisa que eu falei, foi a primeira civilização a se formar, se ter uma hierarquia, se organizar socialmente. Então, essa já é a primeiro indício, tá? Posso ler minha resposta? Oi? Posso ler minha resposta? Sim. Mas eu não vou corrigir hoje, a gente só tá conversando, tá? Porque você tem prazo para me entregar. Pode falar. Ok. Eu coloquei ajuda a compreender a formação do povoamento humano no Peru. Isso, e daí você pode destacar que ela é a mais antiga civilização da América, tá? Ok essa questão? Ok. Quem que falou? Eu aqui, prof. O Anthony. Antônia, eu não vou editar ela, eu vou explicar ela pra você, você vai escrever com as tuas palavras, tá? De início, primeira característica que a gente tem sobre essa Mirelle, beleza, tá? Ok? É importante que você pegou a explicação. Tchau, até a próxima aula. Qualquer dúvida me chama no privado, tá, Mirelle? Antônia, a mais... Eles mudaram o horário, tá? É 2h30 agora. Mas assim, não tem problema, quando tiver que sair, tranquilo, tá? É a civilização mais antiga da América Central, tá? E trouxe o legado, que pode ser a agricultura, a engenharia, enfim, trouxe um legado cultural que deixou para outras gerações, tá bom, Antônio, entendeu? Beleza, obrigado. Cita exemplos do legado. Agora a gente vai citar exemplos. Quando eu fui lá e eu pedi pra vocês acharam que não tinha entendido. Eu disse que tem 3 coisas bem importantes que eles deixaram. O que que foi? Eu não sei falar, tá? Mas é o Quipo, o Quichua e os geoglifos. Isto. Uhum. Agora as questões da página 12. Os Incas se desenvolveram na região da Cordilheira dos Andes. Ok, tinha a imagem antes lá, observaram, né? Em uma área que se estendia por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que a prof falou que ia do Chile até... Ninguém lembra? O Equador? Uhum. Uma área que se estendia por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Explique como essa civilização era organizada politicamente. Primeiro, eles eram dominados por um império chamado Shimu, certo? E eles se destacaram pela militarização, que com o tempo eles dominaram o Império Shimu e se tornaram independentes. Criaram o Império Inca. Então, a primeira... A Tamires clicou em algum botão. É, eu vi, tá, a apresentação. Então, primeira coisa, se destacam por organização
Milho o quê? Militar. Militar. Então, o poder era concentrado nas mãos de quem? Quem que mandava? Filho do Deus Sol, como é que se chamava? Sapa. Cusco. Sapa Inca. Quase lá. Sapa Inca. Então, o Sapa Inca era quem tinha autoridade sobre o território. E esse território ele era dividido em províncias. Então, esses são a organização da sociedade dos Incas. Ok? Entenderam? Sim? Sim. 2. Sim. Como era a sociedade da hierarquia da sociedade Inca? Vocês vão citar ali da página 6 a sociedade e vão colocar um detalhe bem importante que eu falei. Qual que é esse detalhe em relação à pirâmide social? Que eles não sobem de nível e nem abaixam de nível. Isso, eles não têm mobilidade social. Perfeito, é isso aí. Ok para hoje? Alguma dúvida? Deixa eu só fazer a chamada aqui e dar os recados paroquiais. O Antônio tá aí? Oi. Tá, Antônio? O Antônio? Acho que não, né? A Érica, tá? O Gabriel Farias. Eu acho que não, mas deixa eu olhar. Ele tá assim, ó. Tem Gabriel Farias. Tá. É que ele tá com problema no microfone lá. Gabriel Barbosa. Eu? Isabelle. Aqui, pronto. Lara Rama. Ela saiu, mas ela tava. Tá. Mas eu vou anotar aqui igual pra ver se ela precisa do... Só precisa do vídeo. Eu vou desligar o vídeo aqui, então, a explicação e tudo que nós conversamos até agora tá gravado, tá? Aí, quem precisar, depois eu mando pra vocês, tá bom?